Salve, salve rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um pós-jogo. Comentar aí um pouquinho do que rolou nesse Vasco Fluminense. Tranquilo? Então é isso, rapaziada. Não esqueça de se inscrever no canal se você está vendo o vídeo. Ativa o sininho, comenta aí. Deixa o like e vambora pro vídeo sem mais enrolação. Valeu! Então, rapaziada, vamos aos fatos. Já vamos começar direto assim, sem muita enrolação, sem muito papo furado. Vamos aos fatos. Foi um resultado frustrante da forma como aconteceu. O Vasco abdicou muito de jogar o jogo, mas ainda é um bom resultado. A gente não pode largar tudo, jogar tudo pro alto, porque o Vasco não fez uma boa partida, porque é o tipo de coisa que vai acontecer. A gente conversou lá nos primeiros vídeos do canal, nos vídeos de expectativas para a temporada, que o Vasco provavelmente vai oscilar. Provavelmente não, o Vasco vai oscilar assim como está oscilando. É comum, o Vasco não tem um elenco recheado de jogadores com qualidade, tem muitos jogadores jovens e esse tipo de coisa vai acontecer. Eu peço que vocês não se desesperem, porque esse tipo de coisa acaba sendo muito, muito, muito comum, ainda mais um time com um elenco bem curto como é o Vasco, certo? Então, como eu disse, realmente ainda um bom resultado. A gente tirou um ponto a gente tirou um ponto não, perdão. A gente levou um ponto para casa de um time que talvez seja top 2 hoje do Brasil. Só fica atrás do Palmeiras, ou fica na frente do Palmeiras, talvez seja um time top 1. Enfim, o Vasco começou como sempre, fazendo uma pressão alta, encaixou bem a pressão. Os primeiros minutos do Vasco foram bem intensos, como sempre vem sendo. A gente falou aqui em outros vídeos, o Vasco faz primeiros minutos muito fortes, independente do adversário, independente do lugar, independente de onde o Vasco esteja jogando, seja dentro ou fora de casa. Começamos muito forte, ganhamos essa pressão, fizemos a pressão alta, ganhamos a posse de bola num erro do Fábio. O Alex Teixeira leu muito bem a jogada, não foi fominha, não tentou fazer o gol, vendo que o Fábio estava fora, tocou pro Pedro Raul, que finalizou muito bem no canto, sem chance nenhuma pro Fábio se recuperar. 1-0 Vasco, com menos de um minuto de jogo, assim, o cenário que acho que o Barbieri sempre monta na cabeça dele, né? Começar o jogo com a vantagem. Só que daí, na verdade, daí não, né? Eu acho que no primeiro tempo você tem coisas a destacar. O Vasco se entregou muito taticamente e defensivamente, como sempre faz. O Vasco, se tem um ponto pra gente elogiar dessa equipe do Barbieri, é a entrega tática e defensiva da equipe, que tem tido dificuldade para criar e para se impor. Mas nesse cenário é normal, porque o Fluminense é um time que naturalmente vai ter mais posse de bola, né? O Barbieri sabe disso e acho que ele montou uma estratégia em cima dessa coisa. Eu sei que 70 mais por cento de posse de bola assusta, mas gente, posse de bola não ganha jogo. O Fluminense tem um jogo que costuma ter a posse de bola. O Barbieri soube disso e tentou ser mais objetivo. Eu acho que o Barbieri não vem fazendo boas atuações dentro do que ele pode fazer, mas eu acho que isso interfere mais nas mexidas, no segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos continuar aqui na história do primeiro tempo. Eu acho que fez uma boa entrega tática, uma boa partida esse primeiro tempo, não deixou o Fluminense criar muito, o que é raro. O Fluminense costuma criar bastante, o Fluminense é um time que costuma fazer mais de um gol por partida e tranquilamente, de tanto que cria, de tanto que costuma criar. E o Vasco não permitiu isso no primeiro tempo. Querendo ou não, o Vasco não passou tanto sufoco, apesar de ter feito bastante falta, algumas faltas bobas na frente da área, mas o Vasco não permitiu que o Fluminense criasse muita coisa no primeiro tempo, apesar de um volume de jogo natural. E uma coisa também, eu achei que 8 minutos de acréscimo foi coisa demais. Eu não gostei muito, apesar de achar um dos melhores árbitros do Brasil, hoje eu não gostei da atuação e da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Não gostei tanto. Achei que ele, assim, umas faltas meio... Falta que não era pra dar, sabe? Tipo assim, acho que nos cartões ele foi bem correto, mas as faltas eu acho que ele foi muito rígido na marcação das faltas. Só isso mesmo também. E os 8 minutos de acréscimo que eu achei demais no primeiro tempo de jogo. Eles estão com essa mania agora de dar por 10 minutos no primeiro tempo, enfim. Isso já ferrou a gente algumas vezes. Mas, enfim, deu tudo certo, não tomamos o gol.
vamos para o segundo tempo. E o segundo tempo foi o grande problema, foi o grande mal do Vasco. O Barbieri recuou muito o time. O Barbieri recuou demais as linhas. A zaga fez uma partida boa, de novo, suportou bem a pressão. A gente vai comentar isso um pouquinho mais daqui a pouco, algumas atuações individuais para destacar. Mas assim, o Vasco não conseguiu criar mais nada. O Vasco propôs muito pouco. Até esqueci de falar, no primeiro tempo a gente teve mais uma chance com o Peck, que ele correu nas costas do Felipe Melo e finalizou errado, finalizou de direita. Acho que ele poderia ter tido uma tomada de decisão melhor, mas não foi das piores. A gente ainda estava no jogo, a gente foi bem naquele lance, o Vasco criou legal. O Vasco teve as duas melhores oportunidades do primeiro tempo, o gol e esse lance, que seria muito importante se ele tivesse feito, mas enfim, não fez. Acontece, correu nas costas do Felipe Melo. No segundo tempo, o Diniz reparou que o Felipe Melo iria criar problemas, iria ter problemas com essa velocidade nas costas dele. O que ele fez? Sacou o Felipe Melo e botou o André na zaga, colocando um time um pouco mais ofensivo, um pouco mais para ter mais a qualidade no passe. O André é um moleque que tem muita qualidade na retenção de bola, protege muito bem. Tem o Marcelo jogando por dentro para auxiliar o Alexander e o Ganso. Esqueci o nome dele, o Ganso. Então assim, é um time que tem muita qualidade com a bola no pé, muito mesmo. E no segundo tempo o Vasco perdeu pegada. O Vasco recuou demais e acredito que o Vasco tenha perdido pegada no meio campo. Não vi o meio campo tão fechado quanto estava. O Fluminense criou muito pelos lados, os laterais. Eles estavam fazendo um jogo muito apoiado pela esquerda, como o Diniz gosta de fazer, criando bastante em cima do Puma, que tem suas deficiências. O Ares, no 1 contra 1 contra o Piton também, levou bastante vantagem, cruzou muitas bolas na área. Ele botou o John Kennedy porque botou bola na área. O John Kennedy é um jogador mais alto, poderia disputar o Germancano saindo para os lados da área, saindo da área para receber na intermediária, para espaçar, para tirar os zagueiros dali e abrir espaço para o John Kennedy. O Diniz leu muito bem o jogo, coisa que o Barbieri acredito que não tenha feito. Faltou um pouco de leitura para o Barbieri do primeiro para o segundo tempo. E acredito que seja um problema dele isso. Ele tem feito isso bastante. O Vasco tem voltado bem mal para o segundo tempo. Isso é uma coisa que tem que ser melhorado. O trabalho é um processo, mas assim, a gente quer que as coisas melhorem logo, porque não dá para ficar tomando pressão no início de segundo tempo, meio de segundo tempo, porque você inflama a torcida adversária, principalmente jogando fora, você dá chance para a torcida adversária. Enfim, tomamos o gol. De tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Normal. O Fluminense tentou e fez. Não foi o que aconteceu. O Cano alargou a área, estava jogando nas costas do Puma de novo, como foi no Carioca. Um cruzamento do John Ares, se não me engano, naquele 1 contra 1 contra o Piton. O jogo pela direita do Fluminense não estava tão apoiado, era mais 1 contra 1 com o Piton, e na esquerda ele estava bem apoiado. O Marcelo jogava junto do Alexander, junto do Ganso, que faziam uma triangulação, eles saíam ali. Eles tiveram algumas chances, mas a gente teve boas coberturas ali, principalmente do Bambu. Enfim, mas vamos voltar ao lance do gol. Ares cruzou, Cano alargou a área nas costas do Puma de novo, que tem deficiências graves na defesa, apesar de ser bom no jogo aéreo. O Cano finalizou bem, uma boa defesa do Léo Jardim, que sobrou no pé do Lima, e não teve como, não tava ele e o gol, não tinha goleiro, o goleiro tava batido, tava caído, um gol fácil pro Fluminense, e a impressão era que eles iam virar. O Vasco parou, o Vasco não jogou mais, e daí vem as substituições do Barbieri. O Barbieri simplesmente tirou Pedro Raul, tirou o Peck, que eu acho que vem fazendo uma boa partida até então, muito dedicado na defesa, ajudando o Pumita e saindo com velocidade nas costas do Marcelo, que já não tem tanta velocidade assim, apesar de ter muita qualidade com a bola no pé. Ele tirou o Pedro Raul, o Vasco tentou encaixar alguns contra-ataques, encaixou um contra-ataque ainda com o Pedro Raul em campo, que foi um que o Piton cruzou rasteiro, ele pediu pelo alto. Eu acho que ele não estava sendo tão útil, mas assim, eu consigo enxergar, apesar de não ter gostado da substituição, eu consigo enxergar aonde ele substitui o Pedro Raul, entendeu? Acho que o Pedro Raul não estava dando a velocidade que o time precisava para armar o contra-ataque. E assim, acredito que o Pedro Raul também não tenha acreditado muito nesse lance. Se ele fecha no segundo pau como uma jogada de salão, era gol, porque o André estava batido no lance, o Piton cruzou bem, cruzou tanto longe do André para ele tirar a bola e longe do Fábio para ele não agarrar.
Mas o Pedro Raul não acreditou, enfim, acontece. Ele tirou o Pedro Raul, botou o Ignaldo, botou mais velocidade, né? Botou o Figueiredo, botou um time para correr nas costas da zaga do Fluminense. O André, se eu não me engano, já tinha amarelo e o Nino um zagueiro lento. Então, assim, botou velocidade, não deu muito certo, as bolas longas não encaixaram. O Vasco tentou 50 bolas longas, tem sido uma média, uma coisa padrão do Vasco até então. Só que praticamente pouquíssimas dão certo, pouquíssimas o Vasco consegue segurar lá. Se eu não me engano, o Vasco segurou 15 bolas de 52 chutadas. Isso é muito pouco pro que o Vasco chuta pra frente. Então, assim, as mudanças, na minha opinião, o Vasco encaixou entre aspas alguns contra-ataques, alguma bola sobrou ali um pouquinho, conseguiu raspar. O Vasco não conseguia segurar a bola lá na frente, mas conseguiu chegar com certo perigo. Os contra-ataques começaram a encaixar mais, mas não estavam completamente encaixados. O Vasco não chegou com aquele perigo todo. O Vasco ofereceu algum perigo, ofereceu de fato. Deu um certo trabalho pro Fábio, mas não ofereceu o perigo que queria oferecer, né? O Vasco não rendeu o que tinha que render. E o Fluminense começou a se criar muito, 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 muito. Dessa maneira, o Barbieri reparou que a mexida com a velocidade não ia dar certo, botou o Juan Cruz, que conseguiu segurar um pouquinho mais de bola que o Pedro Raul. Até gostei da entrada dele, apesar de achar ele tecnicamente pior que o Pedro Raul. Acho que ele conseguiu segurar as bolas mais que o Pedro Raul lá, se movimentou, fez um bom pivô, esperava o jogador chegar, soltava, vinha e tal, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. E eu acho que tem sido uma tônica comum nos jogos do Vasco o Barbieri mexer bem. Eu acho que ele deveria ter botado o Orelhano. Acho que precisava de velocidade e um bom drible para sair de uma marcação dupla, para sair por exemplo, de um volante como o André, que tem um bom bote ali, uma boa marcação. Eu acho que o Orelhano seria essencial no jogo de hoje. Eu não vejo por que botar, por exemplo, ele não relacionou o Eric Marcos. Eu acho que deveria ter deixado o Eric Marcos. É um ponta agudo, que tem drible, tem velocidade. Eu acho que o Vasco precisava disso. Eu acho que o Figueiredo se entrega muito lá na defesa, só que eu acho que a entrada do Orelhano seria ideal. Eu acho que se ele tivesse botado o Figueiredo no lugar do Juan Cruz para jogar de referência e o Orelhano na ponta, eu acho que o Vasco renderia melhor. Mas óbvio, são só achismos, né? De qualquer maneira, acho que o meu veredito final é que a partida do Barbieri foi abaixo da média no que ele poderia ter feito. E principalmente nas mexidas. Eu acho que as mexidas são um ponto fraco do Barbieri. O Vasco realmente tem um elenco curto, um elenco que não tem tanta qualidade técnica. Mas por isso você tem que ser preciso nas suas mexidas. Você não pode mexer de qualquer maneira, pensando em só repor peça, porque você pode perder qualidade. Então, assim, acho que o Barbieri tem que pensar melhor no que ele vai fazer, tem que mexer de forma mais precisa e melhor. E tentar se impor um pouco mais, né, cara? Se tentar se impor um pouco mais. O time recuou muito no segundo tempo, ofereceu muito espaço pro Fluminense. Eu acredito que o Fluminense tem oferecido mais espaço porque deu uma cansada. O Fluminense deu uma certa cansada depois de um tempo e o Vasco conseguiu se criar mais, mas eles estavam muito bem no pressão pós-perda e recuperaram muitas bolas. Enfim, agora falando um pouco sobre atuações individuais, a gente tem que agradecer muito ao Léo Jardim. Tem que agradecer muito ao Léo Jardim, principalmente a zaga do Vasco, que foi boa, foi consistente. A gente só tomou um gol desse Fluminense e eles chegaram muito lá na frente. Eles chegaram demais, eles tiveram muito volume de jogo. Então, assim, eu acho que se tem um ponto que acertamos foi na linha defensiva, principalmente falando pelos dois zagueiros e o goleiro, tá? Se eu criticava o Léo Jardim, criticava assim, né? Falava que preferia, que queria muito ver o Ivan. Hoje eu já não tenho mais tanta certeza disso, tá? Tô assumindo aqui que eu errei. O Léo Jardim é um cara que merece muito o destaque. E já adianto, jogador da rodada vascaíno roxo, mais uma vez pro Léo Jardim, 3 prêmios em 4 rodadas. E merecidíssimo, merecido demais. E hoje vai ter menção honrosa é pro Robson Bambu, que fez uma baita partida. No final ele já estava sentindo umas câimbras, mas mesmo assim marcou bem, cortou muitas bolas, fez uns botes bons. Então gostei muito da partida do Robson Bambu. A gente já tinha falado sobre ele no vídeo contra o Bahia. Mas dessa vez ele merece a menção honrosa, só que não teve jeito. Se o Léo Jardim não tivesse ali, talvez o Fluminense tivesse feito 3-1, mesmo com a boa partida do Robson Bambu. Então,
melhor jogador da rodada vascaíno roxo, vai pra você novamente, Léo Jardim. Se você estiver vendo esse vídeo, um dia o prêmio vai chegar na sua casa. Então, 3 prêmios em 4 rodadas. Esperamos que na próxima rodada não seja ele, seja um Pedro Raul, o Alex Teixeira, que o Vasco goleie o Coritiba fora, que a gente precisa muito dessa vitória para consolidar, uma campanha legal, né? Uma campanha tranquila e levar isso para frente, porque a nossa sequência é Coritiba, Santos, São Paulo e Fortaleza, certo? Então eu acho que dá para ganhar de Curitiba, Santos e São Paulo. Acho que o São Paulo, lá no Morumbi principalmente, é válido o empate, mas Santos e Curitiba acho que a vitória tem que vir. E contra o Fortaleza tem que botar o pé no freio, porque o Fortaleza também é um dos melhores times do Brasil hoje. Então é isso, rapaziada. Acredito que eu tenha comentado tudo aí que rolou no jogo, dei minha opinião. E é isso. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo. Dá o like. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Manda pros seus amigos, grupo da família. Vamos trocar uma ideia. É isso. Tamo junto. Saudações vascaínas.